De acordo com alguns estudos e sites especializados em tecnologia, por dia, a humanidade produz 2 quintilhões de dados ou de informações. Pense nisso. 2 quintilhões de informação por dia são produzidos. Eu não consigo nem imaginar o que é essa quantidade de informação que é disponibilizada todos os dias. Mas talvez isso ajude a visualizar. Vamos imaginar que 1 byte de dados, de informação, que uma informação recebida aí nessa quantidade enorme, fosse uma laranja. E que nós pudéssemos empilhar essas laranjas. Nós chegaríamos no centro da nossa galáxia. Bom, se você não gosta muito de espaço, vamos pensar então assim: se você pudesse transformar numa linha todas essas laranjas, uma do lado da outra, e fosse fazer a circunferência da Terra, você não faria isso milhares de vezes, não faria milhões de vezes, você faria 5 trilhões de vezes. Isso é informação que se produz em um dia. E a internet é que trouxe tudo isso para nós. Hoje nós temos muito mais acesso à informação do que os reis do passado teriam com todos os seus conselheiros. Mas o que fica evidente, especialmente depois da pandemia, é que os brasileiros passaram a sofrer de 35% de doenças psicológicas a 45%. E uma das causas que os estudiosos têm considerado é o que eles chamam de hiperconectividade. Ou seja, um excesso de informação que nós recebemos dioturnamente. Informação despejada sobre nós, com as quais temos dificuldades de lidar, de processar. De fazer o que com tudo isso? A revista Exame mesmo trouxe uma matéria, revista queridinha dos executivos, dizendo que é preciso aprender a transformar conhecimento em sabedoria. Porque o fato inegável é que todo esse conhecimento não tem nos tornado pessoas mais sábias. As novas gerações não estão se tornando mais sábias por causa de todo esse conhecimento. Novamente, o que os estudos mostram é o contrário, que nós estamos perdendo a capacidade de discernimento, de análise crítica, de refletir sobre as coisas, altamente estimulados com informações de todos os tipos. Mas eu creio que se o pessoal da Exame fizesse uma visita nas páginas sagradas da Bíblia, eles encontrariam um modelo que nos ensina como nós podemos transformar conhecimento em sabedoria. É a história dos sábios do Natal, ou os magos do Oriente. Porque aqueles homens tinham diante deles uma constelação de estrelas. Imagine numa época que não existia poluição de iluminação. E eles olham para um céu estrelado, salpicado de estrelas para todo lado. Milhares de informações. Mas ali eles conseguiram olhar e encontrar a estrela que os guiaria ao Salvador. E hoje nós vamos meditar brevemente nas lições que podemos aprender, para que nós nos tornemos, como o tema dessa manhã propõe, sábios adoradores. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do 1º versículo. Se você encontrou, diga amém.
palavra de Deus diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre todas as cidades de Judá, pois de você sairá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem, digam-me, para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Nós sabemos da história que esse tempo era um barril de pólvora. Era um barril de pólvora com tensões políticas, sociais, culturais. O rei que ali estava, conhecido como herói, o grande, nada mais era do que um megalomaníaco, porque na verdade ele era um reizinho. O imperador era César, mas ele recebeu um título ali de nobreza, de rei, e ele sentia a última bolacha do pacote. E ele governava tomado pelo medo de que alguém pudesse usurpar o seu trono. Então ele vivia uma vida de proteção do seu próprio poder, paranoico. Herodes o Grande era paranoico. Ele matou a mulher, Mariane, ele matou vários dos seus filhos, era um homem sanguinário. Agora imagine você que durante esse período, além de terem ali no poder, em Israel, esse megalomaníaco, o povo de Israel ainda tinha sobre eles o Império Romano, que os explorava economicamente. Eram, na prática, gente escravizada por aquele poder opressor romano. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, nascia no coração das pessoas uma esperança. Sabe aquela luzinha que acende no escuro? Muita gente ficou sem energia elétrica agora esses dias por causa da tempestade que tivemos. E aí a luz dá aquela piscada e fala: opa, não vou perder a carne que eu comprei que está no freezer para o Natal. Aquela pequena esperança ali. E eles tinham uma esperança, quem sabe, a coisa está tão difícil, está tão complicada, quem sabe seja esse o tempo em que Deus vai nos enviar o Messias, ou na língua grega, o Cristo. Quem sabe não seja esse o tempo. E eu vejo hoje um sentimento muito parecido. As pessoas veem os noticiários, as coisas que estão acontecendo, e começam a pensar: olha, não sei não, eu acho que Jesus deve estar voltando já, deve estar às portas. Você deve ouvir isso, deve receber mensagens, porque nós olhamos e o nosso sentimento é o mesmo. Um barril de pólvora contínuo em todos os lugares, violência generalizada, as pessoas não se entendem. Agora mesmo na Alemanha, um mercado de Natal, o maluco entra e ataca as pessoas. E nós começamos a pensar: tem alguma coisa. E esse era o sentimento que eles tinham. Será que esse é o tempo que o Messias vai chegar? Foi nesse momento da história que os sábios do Oriente, olhando aquela constelação, olhando todas aquelas estrelas,
eles viram uma estrela que brilhava mais e que apontava para o caminho. E aqui algo interessante: como é que esses homens, vindos da Babilônia, ou talvez da Pérsia, eles sabiam dessa esperança messiânica dos judeus? Já parou para pensar? Eles não são judeus. O que acontece é que nós tivemos na história do povo judeu o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, existiam pessoas piedosas, servos de Deus, que não importava o que acontecesse ou qual fosse a pressão, eles continuavam firmes, testemunhando a sua fé. E talvez um dos quais nós mais lembremos seja Daniel. Uma semente que foi plantada, sabe quantos anos antes? 600 anos antes de Cristo nascer. E 600 anos depois, estes sábios ainda estão, ao que tudo indica, seguindo aquilo que foi plantado por Daniel e outros servos de Deus. Talvez aqui tenhamos uma grande lição. Nós não colhemos todos os frutos enquanto lançamos as sementes. Tem muita árvore que nós plantamos hoje que vai fazer sombra para os nossos filhos amanhã, para os nossos netos amanhã. E nós não podemos ter esse imediatismo na vida, um evangelho assim de causa e efeito imediato. Não, nós começamos a plantar hoje, sabendo que muitas gerações vão colher o fruto daquilo que nós estamos plantando. Então não desista de plantar aquilo que é bom e aquilo que é sábio, porque hoje parece que não está dando certo. Deus é o Senhor do tempo e é o Senhor da história. Bem, estes homens agora seguem essa estrela. É importante lembrarmos do nome que eles são tratados no texto. Eles são chamados de sábios, né? E a palavra sábio literalmente é magoi. Por isso algumas traduções vertem como magos do Oriente, seria uma transliteração. E na verdade ela descreve uma casta de estudiosos de ciências naturais, de astronomia, de teologia. Homens que eram dotados de muita sabedoria e que funcionavam como conselheiros de reis, de novo, na Babilônia, na Pérsia, que reconheciam alguém como autoridade. Não, esse aqui é um bom governante, esse vai ser um governante. Então, ao descrever estes homens com esse conhecimento especial, nós nos deparamos com essas figuras que deixam a sua terra e vão procurar o recém-nascido rei dos judeus. Agora, você já deve lembrar, nesse momento, que quando você olha um presépio, eles são, a maioria das vezes, representados como reis, não é isso? Reis magos. E receberam, ao longo dos anos da tradição, nomes. Lembram do nome? Baltazar, Gaspar. Lembram daquele cantor que dizia assim: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no... Melchior. Esses são os nomes que foram atribuídos. Só que não é o Belchior, é o Melchior. E nesse caso ele tinha bastante dinheiro no banco, porque... Mas esses são apenas nomes que foram atribuídos pela tradição. Por que atribuíram a tradição de que eles eram reis? Por causa de uma profecia, de um salmo messiânico. Abra sua Bíblia, Salmo 72. Salmo 72, versículos 10 e 11. É uma poesia, uma canção de louvor a Deus e uma canção cheia de esperança quanto à vinda do Messias. E veja como descrevem aquele momento. O salmista diz assim: os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe darão tributos. Os reis de Sabá, de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Então, por causa dessa poesia, e agora vem estes sábios de terras distantes oferecerem presentes, fizeram essa associação. Mas de novo, essa profecia que lemos nessa poesia, neste salmo, ela ainda não se cumpriu totalmente, ela vai se cumprir um dia. Quando você estuda o Apocalipse, compara esses dois textos, você vai ver que isso acontece no reino milenar de Cristo. Mas aqui então, quais são as nossas lições, já que para nós não é tão importante se eles são três sábios. O nosso slide inclusive está seguindo a tradição, está vendo? Um belo slide seguindo a tradição dos três. Nós sabemos que são três, eles são reis, sabemos que eles são sábios.
E quais são as lições que nós podemos tirar para os nossos dias? Primeiro, os sábios sempre procuram o rei verdadeiro. Segundo, os sábios sempre são generosos. Terceiro, os sábios sempre são obedientes. Primeira lição. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Sábios sempre procuram o rei verdadeiro. Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Note que há uma conexão. Há uma conexão entre estrela e rei. Nós vimos a sua estrela, o recém-nascido rei, e nós viemos adorá-lo. De onde eles tiraram isso? No livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, há uma profecia. Essa profecia sobre o nascimento do Messias é de mais de 1400 anos antes de Cristo. Curiosamente, está comigo aí, diga amém? Curiosamente, é uma profecia proclamada por um falso profeta. Coisa interessante, foi um falso profeta, Balaão, anunciando uma mensagem que é verdadeira. Porque, gente, verdade é verdade até na boca do capeta. Não importa quem disse, se é verdade, ponto final. E aqui nós temos uma história em que um homem que é um falso profeta, mas que pronuncia uma mensagem verdadeira. E ele fala assim: vejo alguém que ainda não chegou, observo alguém que ainda está longe, uma estrela surgirá de Jacó, Israel, um cetro se levantará de Israel. Ele que desejou amaldiçoar tanto o povo de Israel e não pôde fazê-lo, teve que pronunciar uma mensagem positiva. E ao fazer isso, ao pronunciar essa mensagem positiva, ele acabou por nos dar esse presente maravilhoso da estrela e do cetro, a estrela e o rei. Os sábios do Oriente certamente conheciam essa profecia por causa de Daniel e dos amigos de Daniel. E o que eles fazem? O que eles fazem com essa informação? A informação teológica. O que eles fazem com a informação astronômica? Viram a estrela. Ah, legal. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles saíram para uma viagem em busca do rei verdadeiro. Eles não ficaram numa atitude meramente contemplativa, e eles viajaram. E segundo os estudiosos da geografia, eles podem ter demorado de 3 a 6 meses. Uma viagem daquela não era fácil, porque especialmente naqueles dias, você precisava preparar uma caravana. No caminho você ia passar por desertos, você ia fazer pausa não em postos de gasolina, você ia parar em algum oásis para alimentar, para preparar a sua viagem. 3 a 6 meses. Eram viagens difíceis, perigosas, com salteadores e ladrões, mas eles se submeteram a tudo isso, a todo esse desconforto e risco, para encontrarem o rei verdadeiro. Note que quando eles chegam, novamente diferente dos nossos presépios, que coloca todo mundo junto, colocam os pastores, os sábios, está todo mundo ali, não é? Mas eles chegam na casa, o texto diz, que quando eles chegaram na casa, ou seja, gente, José teve suas dificuldades logísticas por ocasião do nascimento de Jesus o Messias, mas ele não ficou morando na estrebaria. Ele se mudou para uma casa na primeira oportunidade que teve, e é ali que eles chegam. Eu quero chamar a sua atenção que o texto afirma o seguinte, que o combustível para eles disseram: vimos a sua estrela. O verbo grego aqui é eidomen, mas a declinação do verbo é tão interessante, porque descreve exatamente isso. Alguém que não apenas contemplou, não apenas olhou para uma estrela, mas alguém que por causa daquela estrela se lançou nessa viagem. Nós vimos a sua estrela e nós viemos encontrar o nascido rei dos judeus. O que isso significa? Essa é a diferença entre um tolo e um sábio. O tolo ficaria olhando a estrela. O sábio segue a direção. O tolo fica especulando, debatendo o campo das ideias.
O sábio coloca tênis, jeans, camiseta e vai à luta. Aqui nessa igreja não acontece isso, mas há igrejas em outras constelações em que as pessoas ouvem a mensagem, ouvem a informação, recebem a informação, contemplam a informação, debatem a informação, questionam a informação, mas nunca traduzem em... Vocês pegaram? Já pode vir pregar no meu lugar. Em ação. E essa é a diferença entre um tolo e um sábio. Lembre-se, eles disseram: nós vimos a sua estrela. A estrela que é do Cristo, que é do Messias, que é do Rei. Porque nós queremos encontrá-lo. Todos os dias, de novo, eu e você, do ponto de vista metafórico, nós estamos vendo muitas estrelas. Preste atenção. Estrelas de poder dizendo vem. Estrelas de sensualidade dizendo vem. Estrelas de ambição dizendo vem. É o tempo inteiro alguém te dizendo vem por esse caminho, vem por essa estrela. Cabe a você dizer não. Eu já vi a sua estrela e eu quero encontrar o Rei. O meu esforço é a cada dia melhorar o meu relacionamento com o Rei Jesus. Sabe por quê? Como alguém já disse, quem escolhe caminho, escolhe o seu destino. Quais são as estrelas que você tem considerado? O que você tem escolhido, aquilo que tem te atraído, seja o que for e onde for, tem aproximado você desse relacionamento com Jesus o Salvador? Ou tem afastado você desse relacionamento com Jesus o Salvador? Todos os dias, essas estrelas estão brilhando, estão te fazendo um convite. Uma das grandes tragédias da chamada exploração antiga do Atlântico é que as grandes navegações se davam por meio da observação das estrelas. E eles saíam, como eles conheciam, não é? As estrelas, os corpos celestes, eles sabiam que direção ele estava indo. Mas e quando vinha um nevoeiro? E quando surgia uma intempérie climática que ele não conseguia mais enxergar aquelas estrelas? Então ele corria o risco de seguir uma estrela errada, chamada de estrela errante. E muitos marinheiros, muitas navegações se perderam ao seguirem as estrelas errantes. No pequeno livro de Judas, no Novo Testamento, ele diz de um risco que nós temos, que é seguir, por exemplo, falsos mestres. Ele diz assim: esses falsos mestres, eles são como estrelas errantes. Se seguirmos a fonte errada, terminaremos no destino errado. Que Deus nos ajude nesse Natal a seguirmos o modelo dos sábios. A nossa árvore de Natal é linda, mas do ponto de vista da tradição, ela tem um equívoco. Querem saber qual? Querem, né? São curiosos. Normalmente se coloca uma estrela no topo da árvore. Por quê? Porque ela simboliza que todo aquele que é sábio está sempre procurando o Rei verdadeiro. Vamos para o nosso próximo ponto. Os sábios são sempre generosos. Mateus 2:11. Entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Aqui algo muito interessante do ponto de vista da teologia. Note que a ordem é normalmente inversa. Não diz assim, eles viram a mãe com o menino, mas dizem eles viram o menino com a mãe e adoraram o menino. Jesus é o centro de toda a adoração. Jesus é o grande objetivo da nossa existência. E o texto continua e diz assim: então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Note que ao ofertarem, primeiro, nós vemos o valor monetário do que eles ofereceram, certo? Qual é a palavra que descreve o presente que eles levaram? Abriram seus tesouros. Não abriram as suas sobras, não abriram leftovers de ontem à noite, eles abriram seus tesouros. Isso aqui é um tesouro. E eles abriram ouro, incenso e mirra. Mas há algo que vai além do que tem valor monetário e econômico. Porque cada um desses presentes tem um significado. Ou seja, eles pensaram esse presente.
Eles pensaram, esse presente encaixa perfeitamente com quem é Jesus. Ouro, porque Jesus é rei. Incenso, porque Jesus é divino, é Deus encarnado. Mirra, porque a mirra era usada no embalsamento de pessoas. Era o rei que se sacrificaria pelos seus súditos, não os súditos se sacrificariam pelo rei, no seu primeiro advento. Olha que interessante, uma profecia que fala sobre isso em Isaías, capítulo 60, versículo 6. Isaías 60, versículo 6, é uma profecia messiânica, que fala dos presentes que seriam oferecidos ao Messias. Eu chamo a sua atenção, porque um presente não está presente aqui nesse texto, olha só. Grandes caravanas de camelos cobrirão a sua terra, camelos vindo de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro, incenso e adorará o Senhor. Profecia feita 700 anos antes de Jesus nascer. Qual é o presente que está faltando aqui? Mirra. Por quê? Porque essa profecia de Isaías contempla a segunda vinda de Jesus e não a primeira. Quando Jesus voltar, meus queridos, Ele não vem mais para ser um sacrifício. Ele não vem mais como um cordeiro para ser imolado. Quando Jesus voltar, Ele vem como o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que receberá toda a adoração, ouro, incenso, mas não mais mirra. Ele já venceu. E é isso que eu e você aguardamos. Mas naquele momento da história, era referência ao sacrifício de Cristo. Qual a lição que nós temos aqui? Que existe na vida uma generosidade que é pragmática e que tem valor e é importante. Mas nós não podemos apenas permanecer nessa generosidade pragmática que é importante e que tem valor. Como dizia o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Então a generosidade pragmática é aquela pessoa está com fome, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar com alguma coisa. Isso é importante, isso é necessário. Mas especialmente nos nossos relacionamentos interpessoais mais próximos e com Deus, generosidade pragmática é só o primeiro passo. Eu preciso ampliar isso em algo que tem um significado espiritual mais profundo. Acho que 2 exemplos nos ajudam a pensar isso. Um colega me disse que estava numa lanchonete um dia e chegou um pedinte. E o pedinte disse a ele: o senhor pode me pagar um lanche? Eu estou com fome. O amigo disse: claro, pega uma coxinha. Aí o pedinte disse: não, eu pedi um lanche, eu não como coxinha, eu tenho problema de azia, me dá refluxo, fico incomodado, eu realmente quero um lanche. Agora, o meu amigo poderia praticar uma generosidade pragmática e apenas dizer: se quer a coxinha eu pago, lanche não poderia? Ou esse mesmo irmão poderia dar um passo a mais e falar: tá bom, com esse seu argumento você me convenceu, eu também tomo omeprazol, o que você vai querer aí? E oferecer a ele, sei lá, um outro lanche. Percebem a profundidade? Porque os presentes dos sábios não foi assim, sei lá, a mulher de Joana, eu estou indo lá ver o rei, me arruma qualquer coisa para eu levar aí. Não, é ouro, ele é rei. E outro disse assim: eu vou levar o incenso, ele é Deus. E outro disse: eu vou levar mirra, que era caríssima na época, porque ele vai se sacrificar pelo seu povo. Vejam, eles agem com uma generosidade que tem significado. Eu sei quem ele é, eu sei o que eu tenho que oferecer a ele. De novo, eu gosto de qualquer presente é muito bem-vindo. Mas, por exemplo, quando vai que você quer praticar uma generosidade pragmática comigo, é bem-vinda. Veja só, uma coisa, agora no Natal, é você ir lá na loja Renner, que está patrocinando o nosso culto hoje. Não está. Fala para eles patrocinarem então. Você vai lá na loja e pega um cartão de presente, né? Vai lá, dá um cartão de presente, já pega logo 4 para facilitar. Isso é generosidade? Sim, mas é generosidade pragmática. Por quê? Há uma diferença de você falar: olha, eu vou dar
cartão lá da loja Renner, porque eu sei que a Mônica gosta de ir lá e ela gosta de escolher o seu próprio presente. Agora, estão percebendo? É um cartão, mas ele tem um significado porque ele é um cartão. É diferente de falar, cara, eu estou numa correria enorme, tá? Mas é Natal, não queria esquecer de você, está aqui um cartão da Renner. Percebe a diferença? Estes sábios, eles vão além da generosidade pragmática. E essa deve ser a nossa ambição. Bom, meu tempo já está terminando. Como é que podemos fazer isso? Como podemos nos tornar pessoas generosas, que tenham mais significado? Desacelera um pouco. Ouça o que seus filhos têm dito a você. Ouça seu cônjuge, seus pais. Dê mais atenção. Porque às vezes você está correndo atrás de oferecer algo que nem é o que a pessoa está com expectativa. Não é só a gente fazer algo por alguém para a gente se sentir bem. É fazer algo por alguém para que seja o bem, de fato, para aquela pessoa. Desacelera. Porque algumas vezes você vai se surpreender que a pessoa não quer nada, ela tem tudo. Ela quer você. Ela quer a sua atenção. Ela quer o seu carinho. E como é difícil ultrapassarmos essa barreira e crescermos na generosidade que é espiritual. Os sábios nos ensinam isso. Eu tinha mais umas 2 histórias aqui boas, mas vai ficar para o ano que vem. Vamos para frente. Obrigado, gente. Obrigado. Mas nós vamos para o ponto 3. Sábios são sempre obedientes. E eu vou ser breve nesse ponto. É que vocês não sabem, mas tem um cronômetro aqui, viu? E eu, como sou um cara meio sistemático, eu obedeço. Os sábios são sempre obedientes. Mateus capítulo 2, versículo 12. Quando chegou a hora de partir, voltaram para sua terra por outro caminho, pois tinham sido avisados em sonho para não retornar a Herodes. Tão interessante. Eu não vou explorar muito o tema obediência, porque vocês ouviram sobre isso semana passada. O presbítero Júnior pregou sobre José, exemplo de obediência, está fresquinho aí no seu coração. E eu sei que você já está colocando em prática, porque afinal de contas você é um sábio. Mas note como eles são obedientes. Eles recebem a instrução para não voltar para Herodes. Herodes tinha dito, volta aqui, porque queria matar o menino Jesus. E eles recebem uma instrução para não voltar para Herodes e vão embora por outro caminho. Aqui uma grande e importante lição. Quem conhece o rei verdadeiro não volta mais para Herodes. Herodes pode ser um paralelo do mundo, dos valores desse mundo. E algumas vezes é admirável alguém que tenha dito que conheceu a Jesus aos poucos e cedendo, e daqui a pouco está igualzinho o mundo. Voltou para Herodes. Não. Quem conhece o rei verdadeiro segue outro caminho. Não volta mais para Herodes. Herodes não tem nada a nos oferecer, a não ser paranoia, loucura, morte, destruição. É com Cristo que nós vamos. É com o Messias que nós vamos. É com Ele que seguimos. Eu louvo a Deus, porque nós tivemos agora recentemente o nosso batismo. E mais de 30 pessoas, eu não sei exatamente quantas, decidiram naquele ato público de fé dizer, eu não quero mais voltar pelo caminho de Herodes. E que Deus ajude cada um de vocês nessa jornada, que a tentação virá. Quero fechar com essa história que achei muito bonita de Natal. Eu lia muito aquela revistinha chamada Seleções. Lembra? Quem lembra da revista Seleções? Reader's Digest. Faz tempo que eu não leio. Mas essa é uma história de Natal muito bonita. É uma história de Jennifer, curtinha, peço sua atenção. Ela fala assim, o título é Melhor é dar do que receber. Quando eu tinha 11 anos, já era considerada crescida da casa. Eu sabia que precisava agir como tal, mas sozinha não resistia. Examinava cada presente debaixo da árvore, lia todas as etiquetas e tentava adivinhar o que tinha dentro. Conhecia tão bem os pacotes que sabia de quem era sem olhar as etiquetas. Aquele ano tinha sido um ano difícil para minha família. Minha mãe sempre suspirava ao olhar os poucos presentes e nos advertia. Olha, não espera muito nesse Natal. Não se decepcione.
Normalmente, o Natal era uma época em que os meus pais nos mimavam com tantos presentes que ocupava a sala inteira. Para mim, receber era a melhor parte do Natal. Na manhã de Natal, corremos para a sala, rasgamos os papéis de presentes e de repente minha mãe me entregou um presente que eu sabia, era dela. Eu reconheci o pacote, mas agora a etiqueta tinha o meu nome. Eu disse: mãe, eu não posso. E ela me interrompeu com um olhar de alegria. Abra, querida, vamos ver o que é. Era um secador de cabelo, algo simples, mas enorme para mim naquela época. Eu fiquei sem palavras. A minha mãe abriu mão do Natal dela para me dar mais presentes. Lágrimas encheram os meus olhos. Eu finalmente compreendia o que era um amor generoso. Hoje eu sou adulta e eu entendi o que minha mãe fez. Ela não abriu mão do Natal, mas ela encontrou a alegria no ato de dar. Meu coração guarda com carinho aquele Natal, onde eu aprendi que de fato é melhor dar do que receber. Natal, Jesus é um aniversariante, não é? Mas pense nisso. Esse rei resolveu dar o presente para você, para mim. Ai, qual é o presente? É o melhor de todos: vida eterna, perdão, graça. E é por isso que a única resposta que me cabe diante de um presente tão generoso que lhe custou tudo é escolher viver uma vida sábia, é buscá-lo a cada dia por meio da oração, por meio da sua palavra, é procurar ser uma pessoa mais generosa com a obra dele, com as pessoas que estão à minha volta, é pela graça de Deus ser um pouco mais obediente a cada dia. É esse o seu desejo? É esse o seu desejo? Porque se esse é o seu desejo, então eu garanto a você, você terá um feliz Natal. Vamos colocar em pé.